cotidiano. O que então significa essa palavra? O que ela representa para mim? Cotidiano nada mais é do que todas aquelas atividades que eu faço diariamente, desde a hora que eu levanto até a hora que eu vou dormir novamente. Aí eu pergunto, todo mundo tem o mesmo cotidiano? Todos fazem a mesma coisa? Não, mas tem muita coisa que se assemelha. O que muda são os horários que cada um vai realizar as atividades. Algumas atividades do nosso cotidiano são de extrema importância, como a alimentação, a higiene pessoal. Esse tipo de atividade faz com que a nossa vida se torne melhor, mais saudável. Por exemplo, na minha alimentação, eu tenho que ter uma alimentação saudável para que eu possa ter energia, para que eu possa conseguir fazer as atividades do dia a dia. Na higiene pessoal, ela é importante porque o meu corpo também precisa de higiene. Porque se eu não tiver a higiene pessoal, eu posso ter vários problemas decorrentes da falta de higiene. Assim como a má alimentação também pode causar alguns tipos de doenças que vai trazer consequências lá na frente para o meu corpo, para minha saúde. Então, no nosso cotidiano hoje, aparece uma coisa diferente, que são as videoaulas que a gente pode assistir, ver a professora e pode acompanhar o conteúdo no livro, ou no caderno, ou nas apostilas. Hoje, esse estudo online faz parte do nosso cotidiano, mas não é o que a gente vivia até pouco tempo atrás. O que fez isso mudar foi essa pandemia, então a gente teve que adaptar o nosso cotidiano para essas aulas remotas, que são as aulas online. Então, o que faz parte do nosso cotidiano? Quais são as coisas que a gente costuma fazer durante o dia, no nosso dia a dia? Eu levanto, eu escovo os dentes, eu tomo café, assisto um desenho, vou para aula. Agora, no caso, a gente está assistindo as aulas online, mas no nosso dia a dia, anteriormente, nós iríamos para aula, a gente teria um horário para ir para aula. Hoje, nesse cotidiano novo que a gente estamos tentando inserir essas atividades online, eu preciso organizar o meu tempo para que eu possa estudar de uma maneira tranquila e geralmente eu vou procurar estudar num horário que o meu responsável pode me acompanhar para tirar dúvidas, para auxiliar em alguma coisa que vocês precisam. No dia a dia, eu encontro diferentes tipos de cotidiano, porque cada pessoa levanta num horário, cada pessoa tem um esquema de serviço, então às vezes o pai vai trabalhar de manhã, às vezes o pai trabalha à tarde, a mãe trabalha em outro período, então o cotidiano de cada um é diferente. As pessoas que viveram no passado também realizavam atividades cotidianas. Algumas foram mantidas, outras foram transformadas. As que foram mantidas, por exemplo, são o trabalho, as brincadeiras, o descanso, a alimentação. Muitas que foram modificadas para melhor. Por exemplo, a higiene hoje é muito melhor do que era antigamente. Inclusive na alimentação, que apesar de todo mundo se alimentar, hoje nós encontramos alimentos de maneiras diferentes, então a gente consegue se alimentar um pouco melhor do que antigamente. Então, muita coisa que foi modificada para melhor. Uma das modificações que nós tivemos do passado para agora é o estudo, que antes ele não era tão cobrado, hoje ele é essencial. Antigamente também as mulheres não podiam trabalhar, hoje elas podem, então o trabalho se transformou de uma maneira que ele foi adaptado para a nossa realidade hoje. Hoje a gente tem muita mãe de família que cuida da casa sozinha, que é ela que trabalha, porque não tem uma outra pessoa para ajudá-la. Então o nosso cotidiano vai variar muito de acordo com a realidade de cada um. Uma coisa que varia muito de um cotidiano para o outro é a nossa realidade e os horários que a gente realiza determinadas atividades. Não podemos esquecer que tem atividades que são essenciais, como eu já falei no vídeo, assim como a alimentação, a higiene, um bom descanso. Isso tudo faz bem para a nossa saúde e melhora o nosso dia a dia, ok? Eu vou deixar as respostas das questões aqui no final do vídeo e qualquer dúvida vocês podem me procurar.